Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E como sempre já sabe, se você não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, deixa aquele likezão que vai estar ajudando muito o nosso canal a estar crescendo. E rapaziada, sem muita enrolação, o assunto do vídeo de hoje é diferenças na dieta e no treino de um cara que é hormonizado e de um cara que é natural. Então vamos lá, direto pro vídeo. Então rapaziada, a gente tem que entender o seguinte: quando o cara usa esteroide, ele consegue treinar de uma forma extremamente diferente e bem mais eficiente de um cara que é natural. Então vamos lá. Primeira coisa que acontece no treino de um cara que é hormonizado é que ele consegue pegar mais carga, ele tem mais força devido ao uso de esteroides. Outra coisa também que ele consegue, que muito raro de um natural conseguir, é a questão do volume de treino. Então ele consegue fazer mais séries, mais repetições sem se cansar. Então, para quem não sabe, eu já fiz vídeo aqui no canal. As variáveis mais importantes de um treino de hipertrofia para ganho de massa muscular é a intensidade, o volume de treino e a densidade de treino, tá? Então essas três variáveis, o cara que é hormonizado, ele consegue ter muito fácil. Por quê? Ele ganha força usando esteroide, então ele consegue pegar mais carga, então, ou seja, ele consegue fazer um treino extremamente intenso. O volume, por quê? Porque ele consegue resistir, né? O corpo dele ele vai além, né, com o uso de esteroides. Então ele consegue fazer mais séries, mais repetições, ele consegue treinar mais vezes aquele músculo na semana. Então ele consegue colocar um volume a mais ali no seu treino. E ele também consegue ter uma questão que é a densidade de treino. Então ele não precisa descansar muito entre as séries. Por quê? Porque devido a ele estar usando esteroide anabolizante, a recuperação dele é bem mais rápida entre as séries e até nas horas seguintes ali depois do treino, tá? Então essas são as três variáveis mais importantes e um cara que é hormonizado consegue bater essas três variáveis de uma forma muito fácil, tá? Devido ao uso do esteroide. Então essa já é a principal diferença de um treino de um cara que é hormonizado para um cara que é natural. O cara que é natural, ele vai conseguir sim atingir essas variáveis aqui, mas vai ser um pouco mais difícil, principalmente se você for um cara que é natural e também é um iniciante na musculação, tá? Aí realmente fica muito difícil de você conseguir bater de frente nessas três variáveis, tá? Então voltando aqui, o cara que é natural, ele consegue treinar com mais volume, né? Por quê? Porque o esteroide retarda essa questão da fadiga muscular. Então, por exemplo, um cara que é natural, ele vai conseguir fazer, por exemplo, 3 séries de 10 com a carga X. Essa mesma carga X, o cara que é hormonizado, ele vai conseguir fazer 12, 15, até, sei lá, 20 repetições. Por quê? Porque o esteroide, ele retarda essa fadiga que acontece no músculo, que faz você não conseguir ir além, tá? Então, o natural, ele já tem uma perca aí nessa questão de fadiga, tá? Ele fadiga bem mais rápido do que um cara que é hormonizado. Então, voltando lá, o cara que é natural, por ele conseguir se recuperar mais rápido, ele tem mais força para pegar mais carga, ele consegue deixar o treino dele extremamente mais eficiente. Então, ele consegue treinar com mais intensidade, mais volume, mais densidade, então ele rompe mais fibra, ele vai machucar mais o músculo, consequentemente isso sinaliza para o seu corpo para ele construir uma fibra mais forte. Então por isso que os caras que são hormonizados, eles conseguem se desenvolver mais rápido. Obviamente também que tem a questão da síntese proteica. Então a síntese proteica de um cara que é natural é bem diferente de um cara que é hormonizado. Um cara que é hormonizado, a síntese proteica dele, né? O que é a síntese proteica, Carlos? É o quanto o seu corpo aproveita dessa proteína que você ingere para construir massa muscular. Basicamente é isso, tá, rapaziada? Falando de forma bem simples. Então, o esteroide, ele aumenta esse desempenho da síntese proteica dentro do seu músculo, dentro do seu corpo. Então, tudo que você come de proteína e tudo que você causa de dano lá no seu músculo, ele é reparado mais rápido e a síntese proteica, né, o aproveitamento das proteínas para a construção de massa muscular é extremamente alta num cara que é hormonizado, tá? Então, um cara que é natural, ele não tem uma síntese proteica tão apurada quanto um cara que é hormonizado, tá?
Outra vantagem também de um cara que é hormonizado é a questão da dieta. Então, quando você usa esteroides anabolizantes, o seu metabolismo ele fica mais eficiente, né? Ele fica mais acelerado. Então, além de você ter um melhor aproveitamento das proteínas, você também tem um melhor aproveitamento dos carboidratos e das gorduras. Então você vê que dependendo do esteroide que o cara tá tomando, tá? Não vou entrar nesse assunto de droga X ou droga Y, mas dependendo do esteroide que o cara tá tomando, ele consegue comer mais besteira, ele consegue furar mais a dieta e não ganhar tanta gordura. Na verdade, o cara ganha até mais massa muscular, dependendo aí de como tá o treino e a dieta. Então ele tem essa vantagem. O metabolismo de quem usa esteroide fica extremamente mais eficiente, tanto para queima de gordura quanto para o ganho de massa muscular. Então às vezes você vai ver cara que usa esteroide que nem faz dieta ou come um monte de lixo, um monte de besteira e muitas vezes vai estar mais seco do que você que é natural, entendeu? E é devido a esse benefício no metabolismo que os esteroides trazem. Então, essa também é uma vantagem que o hormonizado tem, que o natural, infelizmente, não tem, tá? Outra questão também que o hormonizado tem de vantagem na dieta é a questão da quantidade de caloria. Então, muitas vezes um cara que é hormonizado vai conseguir comer grandes quantidades de caloria e vai continuar seco e vai continuar construindo massa muscular. Não vai ficar com a barriga tão estufada porque o corpo dele tá num nível de trabalho ali acelerado. Então, tudo que cai lá dentro do corpo dele, o corpo dele já degrada, já sintetiza e já joga isso ali para ser usado pelo corpo para a construção de massa muscular. Então essa também é uma vantagem que um cara que é hormonizado tem, que o cara que é natural não tem. Além do que também tem outras vantagens, que é o que? Um cara que é hormonizado, ele consegue ter uma recuperação mais rápida. Então, por exemplo, às vezes o cara que é natural, ele treina na segunda-feira e o peito dele fica doendo até a outra segunda. Então impossibilita ele muitas vezes de ter um volume, né, de ter uma frequência de treino tão alta devido a essa recuperação ser um pouco mais lenta. Já o cara que é hormonizado, geralmente ele se recupera muito rápido. Então às vezes o cara treina peito na segunda, na quarta-feira ele já consegue treinar de novo se ele quiser, devido a essa recuperação muscular acelerada, né, que os esteroides trazem para ele. Então essa também é uma outra vantagem, tá? Agora vamos falar um pouquinho do natural. O natural, por ele ser natural, né, ele não consegue ter um treino tão intenso e tão volumoso. Por isso que é interessante você fazer um treino aí um pouco mais dividido. Quando eu falo um pouco mais dividido é o quê? Se você não consegue pegar muita carga na segunda-feira, se você não consegue treinar com muito volume na segunda-feira, divida o seu treino. Então vamos dar um exemplo aqui. Um hormonizado consegue facilmente mandar de 6 a 8 exercícios de peito na segunda-feira e se recuperar extremamente rápido. Você que é natural, você não vai conseguir isso. Então uma estratégia que você pode fazer é o quê? Em vez de você fazer 6 ou 8 exercícios de peito na segunda e ficar extremamente quebrado e só conseguir treinar peito na outra segunda, divide o treino. Faz de 3 a 4 exercícios para peito na segunda, por exemplo, e na quinta você faz mais 3 ou 4. Então veja que se a gente pegar o volume total da semana, o volume de treino de um cara hormonizado vai estar sendo o mesmo que o de você, que é natural. Mas você usou ali um pouco da sua inteligência e dividiu o treino para você conseguir o mesmo volume do cara que é hormonizado, mas sem ficar destruído, impossibilitando de você ficar muito tempo sem treinar aquele músculo X ou Y, tá? Então essa é uma estratégia que dá para fazer, tá? Outra coisa também que você que é natural tem que entender é que você não pode furar muito na dieta, tá? Você não pode ficar furando muito na dieta, porque o seu metabolismo não é tão eficiente quanto um cara que é hormonizado. Então, uma dica que fica aqui para vocês, tenta fazer dia do lixo ali só de 15 em 15 dias, ou se você é um cara que treina no volume legal, que treina na intensidade legal, faz os seus aeróbicos aí diariamente, dá até para você fazer um lixo a cada 7 dias, né? Um lixo todo final de semana. Mas aí você tem que ter aquele bom senso de olhar no espelho, ver como tá a grossura da pele, ver como tá a retenção, tá?
porque o seu metabolismo, infelizmente, né, o nosso metabolismo que é natural não é tão eficiente igual de um cara que é hormonizado, tá? Outra questão também é a questão da síntese proteica, né? Então a síntese proteica, o aproveitamento das proteínas de um cara que é hormonizado, como eu já falei, é extremamente alto, é extremamente eficiente. Então às vezes o cara vai comer ali 50 a 60 gramas de proteína, tá? E o corpo dele vai conseguir sim absorver toda essa proteína e fazer isso ser direcionado para a construção de massa muscular, né? A construção de novos tecidos. Já você que é natural, não adianta você ficar se enchendo de proteína, comendo 300, 400 gramas de frango numa pancada só. Não adianta você ficar jogando ali 50 gramas de whey no seu pós-treino, porque possivelmente essa proteína, grande parte, não vai ser aproveitada pelo seu corpo. Vai virar cocô, vai virar xixi e você só vai estar jogando dinheiro no lixo. Então, uma média interessante que eu acho de proteína para um cara que é natural é jogar ali de 25 a 30 gramas de proteína por refeição, ou até mesmo num shake pós-treino, tá? E rapaziada, quando eu falo 30 gramas de proteína, não é 30 gramas de frango, não é 30 gramas de carne, tá? É 30 gramas do macronutriente proteína. Então, para você conseguir 30 gramas de proteína ali, você vai comer ali por volta de 100, 120 gramas de frango, tá? Ou, dependendo da whey aí, você vai ter que jogar umas 40, 35 gramas de whey para você conseguir 30 gramas de proteína, do macronutriente proteína, tá? Então, se você é natural, não fica gastando dinheiro, não fica se enchendo de proteína, achando que quanto mais proteína vai ser melhor para você, que na realidade não é isso. É a quantidade certa, na hora certa, tá? Então, rapaziada, basicamente, essas são as diferenças de um cara que é hormonizado para um cara que é natural, tá? Então, só fechando o vídeo aqui, recapitulando, hormonizado consegue treinar com mais volume, mais intensidade, mais densidade e machucar mais o músculo. O cara também consegue ter uma síntese proteica melhor, o cara consegue se recuperar mais rápido, tá? O cara consegue ter uma fadiga muscular bem mais retardada, então ele consegue fazer mais repetições, tá? Então tudo isso devido aos benefícios que o esteroide traz e dá pra ele. Natural, não se entupa de proteína, tá? Coma ali por volta de 30, 25 gramas de proteína por refeição, tá? Porque o seu corpo não tem uma síntese proteica igual do hormonizado. Divida o seu treino de uma forma inteligente, tá? Para você conseguir ter uma frequência maior de treino. Porque quem é natural se beneficia mais de uma frequência maior. O que é frequência de treino, Carlos? É, por exemplo, se você treina um músculo por dia, passe a treinar 2 vezes esse músculo na semana. Então, por exemplo, se você só treinar o peito na segunda, passe a treinar peito na segunda e na quinta. Ou seja, aumenta a frequência de trabalho desse músculo. Tem muitos estudos que mostram que naturais se beneficiam mais treinando dessa forma. Então vamos lá. Voltando aqui. Natural. Não se entupa de proteína, tá? Sua síntese proteica não é tão apurada. Então de 25 a 30 gramas por refeição já tá bacana. Frequência de treino, quebre o seu treino, né, para você não ficar tão dolorido e conseguir ter uma frequência melhor. Não faça tantas refeições lixo, porque o seu corpo não tem um metabolismo tão eficiente quanto um hormonizado, então você vai sim ter um grande ganho de gordura se você ficar furando muito a dieta, tá? E essa questão também das calorias, não adianta você tentar comer igual um hormonizado, porque como eu já falei, o metabolismo do cara é mais eficiente, o cara queima caloria mais rápido. Então faça uma dieta que você consiga ter um superávit calórico para construir massa muscular, mas não extrapole muito o superávit calórico, porque senão você vai perder tempo, você só vai ganhar gordura em vez de ganhar massa muscular, tá? E isso não é interessante, porque depois, para queimar essa gordura, você que é natural, dá muito trabalho. Muitas vezes você queima essa gordura e também perde muita massa muscular. Então a dica para um cara que é natural é: faça pouco, mas continue fazendo, porque o longo prazo é mais interessante para você que é natural do que tentar coisas grandiosas num curto espaço de tempo, porque isso infelizmente não é para nós natural, tá?
a gente se beneficia de coisas ao longo prazo. Então, rapaziada, muita paciência nessa hora. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já sabe, se inscreve aí embaixo, deixa aquele like. E se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa de diferença entre um hormonizado e um natural, comenta aí embaixo. Vamos trocar aquela ideia nos comentários e vamos ver se eu consigo responder a dúvida de vocês da melhor forma possível. Como sempre, já sabe, tamo junto, Braceta do Carlão, fui!